Muita paz a todos, boa noite a todos. Nós temos uma sequência de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E já estamos no capítulo 7, novamente. Bem-aventurados os pobres de espírito. E veja que todos esses aqui são pobres de espírito. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Jesus, Pietro Baldi, Francisco Cândido Xavier, Mahatma Gandhi, Lacordaire, Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. Bom, se eles são pobres de espíritos e nós sabemos que eles já estão no reino de Deus, todos nós também queremos ser pobres de espírito. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos finalizar aqui, capítulo 7. É instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade, e a missão do homem inteligente na Terra. Isso pode ser encontrado na Bíblia, Evangelho segundo Mateus, e também no Evangelho segundo Lucas. Agora, como é que é? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Os pobres de espírito. Por que Jesus disse isso? Ele disse isso no Sermão da Montanha. Pois é deles o reino dos céus. Vamos ver por quê. O que é preciso entender por pobres de espírito? Aí fora, no sentido materialista, as pessoas entendem, acham que pobre de espírito é desprovido de inteligência. Eles acham que o pobre de espírito é inculto, não tem cultura, não tem inteligência, não tem conhecimento. Eles acham que é uma pessoa primitiva, ingênua, tolo. Já ouviram isso aí fora? Desse jeito. Sendo que é muito pelo contrário. O pobre de espírito é o humilde, no sentido cristão. E humilde é aquele que se prepara para ser feliz. É aquele que vai herdar o reino de Deus. É aquele que entrará no reino de Deus. Como que a gente pode garantir isso? Veja nesse exemplo de humildade. Jesus lavando os pés dos apóstolos. O governador espiritual do planeta Terra. Jesus lavando os pés dos apóstolos. Esse é um ato de humildade. Jesus, que já era anunciado que vinha, escolhe nascer em um ambiente de uma manjedoura. Maria, menino Jesus, José e o ambiente de uma manjedoura, dando o exemplo de humildade, desde sempre. Então aqui, só para ficar claro, a palavra, ou a frase, Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados, nós podemos traduzir, a grosso modo, por felizes. Pobres de espírito, os humildes. Então, bem-aventurados os pobres de espírito ou felizes os humildes. Por quê? Nós falamos agora mesmo. Porque é deles o reino dos céus. E esses já estão lá. Não é isso? Ora, como é que se entra no reino dos céus? Como é que se entra no reino de Deus? Com imperfeições. Não entra. E o orgulho é uma grande imperfeição, é um grave defeito. Essas instruções são desse espírito que ditou, o espírito Lacordaire, que ditou essas instruções nessa mensagem. E ele já inicia assim: que a paz do Senhor esteja convosco, que as minhas palavras
sejam aquelas que possam ser entendidas por todos. De uma forma muito humilde, ele começa. Aí nós perguntamos, o que é o orgulho? Vou pegar uma figura para ajudar no entendimento, não esquecemos mais, olha. Esse gato está na frente de um espelho, eu tampei o espelho. Esse gato é orgulhoso, porque esse gato se sente um leão. Quantos de nós adentra a casa espírita, ou inicia na religião espírita, e já se sente um Chico Xavier, sem ter passado por toda aquela têmpera de aflições, de evolução de Chico Xavier. Até nas religiões ocorre o orgulho. Então, o orgulho é uma superavaliação que se faz de si mesmo. É quando a gente se julga melhor do que o outro. Isso é orgulho. Veja essa figura. Alguém está estendendo a mão para salvá-lo, mas ele está muito ocupado com a mão esquerda, a ponto de comprometer a sua salvação. O que será que é tão importante para ele? Por orgulho. Por orgulho, muitas vezes, a gente deixa de ser feliz. Os relacionamentos amorosos, muitos terminam por orgulho. Os relacionamentos de amizades, de colegas e etc., muitas vezes terminam só por causa de orgulho. E aqui, o orgulho gera vaidade. Claro que o espírito feminino, encarnado, tem vaidade, mas não pode ser extrema, né? A ponto de sentir-se uma mocinha e comportar-se como uma mocinha. Isso é orgulho. Aqui tem um senhor também que vou mostrar para vocês, ele se sente um super-homem. Isso é prepotência. Então veja, do orgulho quantos outros defeitos derivam. Mas quando ele sai, o próprio espelho o vê como um super pateta, né? Ou um pateta. Então o orgulho muitas vezes torna a criatura ridículo. Não é isso? E muitas pessoas, no mundo científico principalmente, sorriem daqueles que são humildes, porque acham que são tolos, desprovidos de conhecimento. Problema deles, né? Infelicidade deles. Olha aqui, ó. Alguém está na frente do espelho, agora mudamos, né? Alguém está na frente do espelho e se sente já com uma auréola. E pergunta, sou um verdadeiro cristão? Será? Não. É um lobo em pele de ovelha. Presunção. Presunção é quando a gente confia mais em nós do que em Deus. Fé é quando nós confiamos mais em Deus do que em nós. Essa figura por si só mostra, mas você colocou egoísmo. Sim, mas eu estou falando do orgulho. Só que o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas. É muito difícil separar. Inclusive na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. É aquilo que nos torna infelizes, doloridos, aflitos, depressivos, angustiados e etc. Aqui, né, a senhora podia acolher, pelo menos a outra com o bebê, né? Então Kardec diz que o orgulho e o egoísmo produzem o vício da nossa geração. Mas ele falou isso há 150 anos. O mal do século. O que mal do século seria esse? Proveniente de egoísmo e orgulho. A indiferença moral. Por exemplo, a mãe aqui necessitada de tudo com essas crianças, pede algo e a outra senhora passa indiferente, coração endurecido. Quando isso acontece conosco, estamos mal encaminhados. Estamos caminhando para a infelicidade e para regiões doloridas e sofridas como o umbral. Aqui, cenas do filme Nosso Lar, em que André Luiz foi acolhido. Então nós
criamos Mas fui ouvido. e somos atraídos André, para junto de outros que dessa forma que pensam igual, sabe? de Deus. Ele foi um médico orgulhoso, nós sabemos pelo livro, Nosso Lar, mas foi acolhido. E nós também poderemos ser acolhidos e até evitarmos de ir para Nosso Lar. Ou, desculpa, para o umbral grosso, porque Nosso Lar é umbral, mas é um umbral mais elevado. Não é isso? Então, quando se nega a humildade, está se elegendo o orgulho. Nós estamos falando de orgulho e humildade, né? Então veja, o que é humildade? Humildade é uma simplicidade profunda com bondade. Humildade é aquela simplicidade, simples, simplicidade grande, com bondade. Isso é humildade. E essa figura já mostrei para vocês, e esta também. Jesus nascendo em uma manjedoura. E aqui tem, a humildade é flor sensível, olha que interessante. A humildade é flor sensível. E aí tem uma orquídea, não é? Paulina gosta de orquídeas. Humildade é flor sensível, formada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acha que tem. Quando alguém se autoproclama que ele é humilde, ele deixou de ser humilde. Pedro Silva com Chico Xavier. A humildade é flor sensível, formada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acha que tem. Quem se acha humilde ainda não é. Interessante isso, né? Então, onde está a humildade? A humildade não está na pobreza. Isso é condição econômica desfavorável. Mas não é humildade. A humildade não está na indigência. A humildade não está na penúria, na necessidade. Não está na nudez nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, tendo o direito de julgar e reprovar, e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Emmanuel com Chico Xavier. Humildade é aquela pessoa que tinha o direito de reclamar e renuncia ao direito de reclamar. Humildade também é daquela pessoa que tem os seus direitos, mas renuncia a esses direitos em benefício comum, não só para... Ele deixa de benefício próprio para benefício comum. Olha que interessante. Veja se nessa cena Chico Xavier teria direito de reclamar. Veja. Tudo muito bonito, tudo com muito amor, muito generoso. Mas esse aqui não é o meu filho. Dona Maria Celeste. Mãezinha, paizinho, ele nunca falou assim. Ele nunca acreditou em Jesus. E eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Meu Deus. O seu Chico. Sim. É quase que inacreditável que um ser humano seja capaz de fazer isso com um santo encarnado como Chico Xavier. Chico Xavier recebia as mensagens e quando os familiares estavam presentes, ele entregava a mensagem. Quando não estava presente, era indicado o endereço e ele gastava dinheiro para postar no correio. Essa senhora não reconheceu a mensagem do filho. Por quê? O filho e também nós, enquanto encarnados, nós nos deixamos levar por essa névoa da ilusão,
dos bens materiais, do orgulho, do egoísmo, da falta de fé e às vezes do ódio. Quando nós desencarnamos, esse véu sai de nossas vistas espirituais e nós vemos a vida com clareza e fazemos aquilo que os evangélicos esperam, o juízo final. Só que o juízo final é no final de cada reencarnação. E vemos onde erramos e onde acertamos. E esse filho desta senhora, claro que também fez essa avaliação, e quando ele tem a oportunidade maravilhosa de trazer uma mensagem psicografada para a mãezinha, claro, ele já está com toda essa informação nova, esse ambiente novo e essa clareza de visão. Então ele diz, mãezinha, paizinho. E a mãe não reconhece esse filho, porque na Terra ele era como muitas pessoas, né? Bitolados, e não via esse lado da bondade. Então aí nós vamos ver humildade de Chico Xavier. Sim, ele tinha todo o direito de reclamar, de chamar a atenção desta senhora, mas ele apenas abençoou. E digo mais, nem ofendido ele não fica, que já é uma felicidade muito grande quando a gente não fica ofendido, não é? Senão a gente levanta alegre, feliz, encontra alguém que joga aquilo que ele tem. Quem tem flores, joga flores. Quem tem lixo, joga lixo. Então, se a pessoa joga o lixo logo cedo e a gente cata, já ficamos fedorentos e infelizes. Se durante o dia a gente se ofende várias vezes com o lixo que várias pessoas lançam para nós, no final do dia nós estaremos sobrecarregados, fedorentos e muito infelizes. Então, não se ofender já é uma felicidade muito grande. Então, a humildade nos aproxima de Deus. E aqui a gente vê, simbolicamente, esses balões levando as pessoas ao céu, né? A humildade nos aproxima de Deus. Agora veja, este aqui ficou para trás. O pezinho dele parece estar preso numa corda. Esse senhor até está estendendo aqui uma tesoura, não dá para ver direito, mas é uma tesoura. O que será que prende ele na terra? Os bens materiais. E os bens materiais trazem orgulho. Muitos ficam orgulhosos. E é interessante que, quando se tem uma festa, quando se tem uma comemoração pública, um orgulhoso que se apresenta, mas sendo rico, é anunciado na festa. E centenas de humildes merecedores dessa diferença não são anunciados. Então o orgulho na terra ainda é aplaudido. Por isso, as pessoas não têm muito interesse em abandonar o orgulho. Porque, como eu disse, as pessoas são aplaudidas quando chegam orgulhosas nesses ambientes. Então isso aqui é consequência do orgulho e do egoísmo. Egoísmo, né? Veja se essa cena tem ato de humildade. Acho que sim, já está escrito nela, me parece.
veja que o Papa Francisco, lá no Sudão do Sul, pede paz e beija os pés daqueles políticos que têm a capacidade de colocar a paz, de trazer a paz para aquele povo. Ele pede tão encarecidamente que ele beija os pés dessas autoridades. Esse Papa é diferente. Esse Papa é o Francisco. O Papa Francisco é muito humilde. Ele cumprimenta todos que trabalham lá onde ele vive, a ponto de, na hora de sair, parar e cumprimentar porteiro, todos. Isso é um ato de humildade. Ele representa um Estado, ele representa uma autoridade da religião, um líder religioso mundial, de muitos países, milhões de católicos. Então não importa a religião, porque o que vai nos salvar, o que vai nos colocar no reino de Deus, não é o rótulo religioso. Kardec deixou muito claro, fora da caridade, não há salvação. E Jesus disse que a árvore será conhecida pelos frutos. Esse é um fruto bom. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Percebe? Nessa tabela aqui, está o orgulho. Para a gente sair do orgulho até a humildade, tem esses degraus. Podemos iniciar devagar, passando pela modéstia. Então, tudo isso aqui eu já passei para vocês outras vezes, evolução desses sentimentos, evolução moral, reforma interior, reforma íntima, praticar o Evangelho do Cristo, não é só compreender. Na verdade, muitas vezes a gente acha que conhece o Evangelho. Muitas vezes a gente acha que compreende o Evangelho. Não é verdade. Quando a gente compreende o Evangelho, a gente pratica o Evangelho. É impossível alguém que compreendeu o Evangelho não praticá-lo. Conscientização de que somos filhos de Deus. Deus nos criou para sermos felizes. Aqui, olha, mundos primitivos, né? Mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, olha o nível de felicidade, ó. Mundos felizes, já aqui nas virtudes, nos talentos que Jesus recomenda, fé, a humildade, a caridade e o amor, e lá no alto os mundos divinos, onde nós entraremos em espíritos puros.